indiscutivelmente dados e pessoas. Quem não compreender isso está fora do jogo. Ou seja, os clientes eles não são mais algo passivo, mas são algo ativo dentro dessa história. E o varejo começa a se ver agora mais como um meio e não um fim, né? Ou seja, um meio de vendas, um meio de construção e de repente um meio de mídia também. Então, adaptabilidade é uma das palavras que definem essas empresas que não só sobrevivem, mas que prosperam e que crescem. A segunda palavra é exatamente hub. Esse é o Customer Insights, o podcast da Rock Encantec, empresa líder em engajamento, fidelização e encantamento de clientes na América Latina, onde se transforma o conhecimento do cliente em resultados práticos para o varejo e para a indústria. Hoje estou aqui com o Fernando Gibotti. Seja bem-vindo, Gibotti. Obrigado, Donoso. Bom, a história do Gibotti é muito grande, acho que muito conhecida também no varejo, mas vou falar um pouquinho aqui sobre você. Fernando Gibotti, ele é sócio fundador e VP de Varejo e Indústria da Rock Encantec. É responsável por toda a frente de desenvolvimento de ciência do consumo, CRM, trade, projetos que vão fazer a conexão entre essas duas partes e o shopper. Tem mais de 30 anos de experiência aí no mercado. Gibotti ele é doutor em computação aplicada, mestre em engenharia urbana, com desenvolvimento principalmente de análise de dados espaciais. Bom, foi projetista também, desenvolvedor do projeto ACE-GIS, é isso? GIS, que é financiado pela Comunidade Europeia para estudo também de análise de dados espaciais, correto? Perfeito. E por último, Gibotti também é autor do livro CRM no contexto da ciência do consumo, que foi lançado há mais ou menos uns 3 anos, Gibotti, já faz? Exatamente. Perfeito, que é um marco na mudança da cultura, da visão do varejo sobre como deveria tratar o relacionamento de seus clientes numa visão mais ampla. Bom, Gibotti, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, eu queria primeiro te perguntar como toda essa trajetória te trouxe para a Rock Encantec. Então, quais foram os caminhos que fizeram você chegar até essa empresa? Bom, obrigado por poder participar, é uma honra falar nesse podcast de um trabalho tão grandioso que vem sendo desenvolvido pela Rock. Mas eu digo que toda a história, tudo que nós vivemos no presente se deve ao passado. Então, eu vou tentar resumir aqui. Eu nasci em Fernandópolis, interior de São Paulo, noroeste paulista, filho de José e Maria, um irmão. E desde moleque eu sempre gostei muito do varejo. A minha mãe, ela trabalhava vendendo de porta em porta, produtos variados. E naquele momento eu entendi que o varejo ele tinha o poder de estar próximo das pessoas. E ao longo da minha vida eu percebi que o que eu mais gostava era das pessoas. E o varejo sempre deu essa oportunidade. O meu pai, um cara muito simples, nos incentivou a mim e ao meu irmão estudarmos. Então eu comecei, o primeiro diploma foi um técnico em contabilidade, o primeiro diploma da nossa família. E depois eu fiz ciência da computação, mestrado em engenharia, doutorado em computação aplicada. Mas a grande sacada é que eu sempre tinha um olhar para tempo e espaço na relação entre as pessoas. Então, como as pessoas se relacionam no tempo e no espaço. E as relações de consumo estão aí presentes. Assim que eu terminei meu doutorado, eu comecei junto com o Thiago Simonato, uma empresa que se propôs a coletar dados no varejo e poder compreender essas interações. Foram aí aproximadamente 16 anos e nós conseguimos ao longo desses anos trazer pessoas incríveis para o nosso time. Você é uma delas, que a gente se orgulha muito, Donoso, de ver a tua trajetória. Mas o que é mais bacana é que nós podemos compreender ao longo desses anos que o varejo brasileiro ele estava se transformando e que agora, indiscutivelmente, essa transformação ela se torna pungente e muito perceptível. A Rock foi uma sorte que aconteceu na nossa vida. É uma pessoa que é um grande sonhador. Ele resolveu juntar as melhores soluções do mercado para poder criar uma oferta que fosse verdadeiramente útil,
que fosse verdadeiramente poderosa para poder aproximar o varejo da indústria e juntos poderem atender melhor os clientes que estão nas lojas, né, os shoppers, de forma bastante efetiva e devolvendo resultados tanto para o varejo quanto para a indústria. E esses resultados basicamente são mais venda e mais margem. Então, o que nos traz até a ROC basicamente foi um trabalho árduo, construído ao longo de muitos anos, muito focado em tentar entender, compreender o comportamento das pessoas quando elas consomem e criar ferramentas, metodologias, estratégias para poder potencializar tudo isso junto ao varejo e à indústria. Perfeito, Gibotti. A gente que acompanha muito as tuas falas, né? Tudo que você expõe hoje como uma autoridade nesse assunto, como um palestrante que vem passando há muitos anos isso, né? Está sempre presente nos principais congressos, principais feiras, sempre trazendo esse tipo de conhecimento para o varejista e também para a indústria, obviamente. A tua fala em 2025 começou a trazer um ponto que eu vejo que você está destacando bastante isso nas palestras, que é a questão do varejista entender os verdadeiros ativos dele. E nessa fala que você falou agora, eu entendi que isso é até uma questão até pessoal para você, porque na tua fala você já trouxe esses ativos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos que você está trazendo, principalmente, os ativos mais importantes para esse varejista. Indiscutivelmente, dados e pessoas. Quem não compreender isso está fora do jogo. E quando a gente fala em pessoas, basicamente os colaboradores, cada vez mais nós temos dificuldades, primeiro, em arrumar bons colaboradores, segundo, engajá-los e terceiro, retê-los. A sociedade está se transformando, novas oportunidades de trabalho surgem, né, por meio das mídias sociais, por meio das grandes transformações que a gente está vivendo. Então, angariar pessoas para trabalhar no varejo é cada dia mais difícil. Ainda em pessoas, os clientes. É muito interessante, né? Antigamente acreditava-se que se você tivesse um bom produto, um bom ponto, né, os famosos P's, você tinha uma equação finalizada, resolvida. E cada vez mais a gente vê que, cara, você precisa ter pessoas, você precisa ter clientes, né? E você precisa ter pessoas atendendo esses clientes. Uhum. Então eu digo que os P's atuais são pessoas e pessoas, né? Clientes e colaboradores. Os P's se transformam em C's. Quando a gente fala em dados, a gente tem hoje uma visão da década passada, era o dado de produto, né? O sellout, ele era muito valorizado. Ainda é. Mas o que nós percebemos é que o sellout está muito mais atrelado a uma questão operacional do que uma questão estratégica da loja. E mais recentemente, e eu acredito que nós ajudamos nessa conscientização, o varejo percebeu que ele tem dados das pessoas, que descrevem essas pessoas, que explicam o porquê que elas estão na loja e o que elas estão lá fazendo. Quando você une o conhecimento que você tem por meio dos dados às pessoas que estão frequentando as lojas, indiscutivelmente você tem o que a gente está chamando de ouro moderno. Perfeito. Esse ponto que você tocou, eu vejo até como profissional de marketing uma mudança importante acontecendo nesses anos. Os dados, até mesmo dados de segmentação de clientes, eles eram utilizados para alguns contextos, né? No começo até da história de CRM era muito mais para ativação. A gente via que era muito isso, vou segmentar o cliente, fazer uma ativação e assim por diante. Mas a partir do momento que esses dados de comportamento, esses dados começam a ser correlacionados, eles estão entrando cada vez mais na estratégia do negócio. Ou seja, estão ganhando um protagonismo que eles não tinham antes. Isso também é um nível de conscientização até cultural de quem está à frente desses varejos. Você está vendo essa migração acontecer? Sim. Ainda lenta, mas muitos já se atentaram a isso. O que é interessante, de novo, né? A gente sempre tem que olhar para trás para poder entender o presente e projetar o futuro. Tecnologia para varejo era um mal necessário, né? Então você tinha lá os frentes de caixa, depois retaguarda, e sempre visto como, primeiro, uma despesa e segundo, operacional.
O que nós percebemos? Nos últimos anos, a tecnologia, principalmente as tecnologias voltadas para o cliente, CRM, saque, entre outros, começaram a entrar na estratégia desses varejistas e passaram a ser encarados como investimento e não mais como despesa. Tanto é que o nosso nome, ROC, vem do acrônimo de qual é o retorno que você tem sobre o conhecimento do cliente. Então, essa conscientização começa a colocar o varejista num outro patamar no que diz respeito a o que importa para a estratégia da companhia. Com uma mudança tão veloz do comportamento de consumo, quem não compreender que os dados devem guiar qualquer tipo de decisão dentro da companhia, e principalmente os dados de pessoas, não vai conseguir prosperar no mercado tão competitivo que tem se formado ao longo dos últimos anos, especialmente a partir de 2020. A gente vê um movimento acontecendo forte nos Estados Unidos, forte na China, que você foi lá. Aliás, você foi nos dois, né? Você foi tanto nos Estados Unidos quanto na China esse ano já. E você voltou de lá até falando em outras lives sobre esse movimento que está acontecendo, que é a construção de uma plataforma, a construção de uma verdadeira audiência em cima dos clientes. Ou seja, os clientes eles não são mais algo passivo, mas são algo ativo dentro dessa história. E o varejo começa a se ver agora mais como um meio e não um fim, né? Ou seja, um meio de vendas, um meio de construção e, de repente, um meio de mídia também. Como que você está vendo isso no Brasil? O varejo ele gera uma audiência muito qualificada a partir do momento que ele coloca pessoas dentro da loja e uma audiência hiper qualificada quando ele pega esses clientes e coloca dentro de uma plataforma de CRM. Principalmente quando essa plataforma ela se utiliza de um app para poder fazer comunicação direta com esse cliente. Então o que é bacana que o varejo, por décadas, ele investiu milhões de reais para poder, primeiro, construir uma loja, segundo, colocar um enxoval nessa loja, deixar essa loja pronta, depois estocar essa loja, colocar lá uma centena ou algumas centenas de colaboradores para poder atender as pessoas, investir em marketing para poder atrair clientes. E esses clientes que estão dentro da loja, na loja física, já constituem uma audiência qualificada. Porque é perceptível, você consegue, olhando o movimento da loja, entender se são mais homens, mulheres, jovens, idosos. Tem uma técnica bastante antiga usada pelo varejo. Vai lá no estacionamento, vê o padrão dos carros, você começa a estimar a renda das pessoas que estão ali comprando. A partir do momento que essas pessoas estão dentro da loja, você tem uma audiência qualificada. Quando essas pessoas entram no app, além de todas essas informações, você passa a saber onde essas pessoas moram, o que elas compram, como elas pagam, quanto elas pagam, com que frequência elas compram um determinado produto, quais são as categorias que elas estão adotando, quais elas estão abandonando. E o que é interessante? Esta audiência, tanto a qualificada como hiperqualificada, transforma o varejo num hub. O que nós temos consciência e que a gente vai cada vez mais levar para o mercado é que o varejo é um hub de vendas. E ele vai vender não só aquilo que está dentro da loja dele, fisicamente posicionado nas gôndolas, mas ele vai poder ampliar significativamente esse leque de ofertas, tanto em produtos como serviços, a partir do momento que ele explorar de forma adequada essa audiência. Ouvindo isso que você está falando, eu me lembrei de algo que até foi estudo, né, mais recente, que é a virada das empresas mais importantes no mundo. Se você for pegar de uma década, 2 décadas atrás, você tinha indústrias de bens de consumo, bancos, né, a indústria de petróleo, eram as empresas mais valiosas do mundo. Hoje em dia, são as empresas que têm exatamente esse perfil que você está falando. As empresas mais valiosas do mundo são empresas que são hubs, que elas conectam pessoas a pessoas. Você vai ver uma Meta, né, um Facebook, redes sociais, um Google, né, a própria Amazon. Você vê essas empresas, são empresas que estão fazendo o quê? Conectando pessoas, né, aproximando, gerando confiança. Nesse sentido, o que você está falando, então,
é que todo aquele dado, todas essas informações que estão ali no varejo, aquilo não só vale ouro, mas ele pode ser transformado nessa questão de uma audiência que vai valer muito mais do que tudo aquilo que ele tinha construído até agora. Ou seja, na hora que eu somo tudo isso e eu tenho essa audiência, eu viro esse hub, isso vale muito mais do que eu tinha até aquele momento? Exatamente. São 2 pontos fundamentais. Quando a gente observa as gigantes do mercado, eu começo pela Amazon. Ela começou como uma empresa que vendia livros. Rapidamente ela se adaptou, entendendo o comportamento do mercado, dos seus clientes, e virou venda de qualquer coisa. Isso gerava um fluxo de dados gigantesco dentro da sua estrutura e eles acabaram criando um negócio hoje chamado AWS, que é uma das principais fontes de receita e que utiliza desta capacidade ou desta necessidade que o mercado tem, né, para poder rodar dados com mais velocidade, mais eficiência e gera um negócio milionário. Aqui eu estou falando de adaptabilidade. Então as gigantes todas se adaptaram. TikTok nasceu para ser uma plataforma de entretenimento, de dancinha. De repente ela se torna uma plataforma mundial para streaming de música. E hoje TikTok é indiscutivelmente uma das maiores plataformas de venda do mundo, que chega no Brasil com um apetite imenso e com uma estratégia que dificilmente alguém vai combater nos próximos meses, direm até nos próximos anos. Então, a adaptabilidade é uma das palavras que definem essas empresas que não só sobrevivem, mas que prosperam e que crescem. A segunda palavra é exatamente hub, né? E hub em que sentido? Antigamente, as pessoas elas gastavam tempo para economizar dinheiro. E hoje elas gastam dinheiro para economizar tempo. Então, você disputar a atenção das pessoas, o share of time, né? O quanto uma pessoa está disposta a te dar do tempo dela por meio de uma audiência, cada vez mais vai ser um ativo fundamental para essas empresas que transformam, né, a sociedade, que transformam o meio de consumo, a forma que nós consumimos. O que é interessante é que os varejistas, primeiro, eles se adaptaram ao longo dos últimos anos. Só a gente observar os formatos de loja, mix de produto, evoluiu. Só que evoluiu de forma lenta. Né? Se nós pegarmos desde as mercearias de bairro, que depois vieram se transformaram nas grandes lojas de departamento, né? As lojas de... os hipermercados, depois o atacarejo, as lojas de bairro, as lojas de conveniência, super conveniência. Então tem uma transformação importante. O varejista só precisa fazer essa transformação de uma forma mais rápida, mais dinâmica. E com relação à audiência, enquanto as grandes plataformas hoje, né, de mídia social disputam aí segundos por audiência, isso está na meta, está no board dessas companhias, o varejo tem uma audiência de 20, 30, 60 minutos, às vezes, por semana ou a cada 15 dias dos seus clientes estão dentro das lojas e também nos seus apps. Então, a mescla destas duas coisas, ter uma capacidade e uma velocidade de adaptação e se enxergar verdadeiramente como hub é o que vai ditar a regra para essas novas empresas varejistas que estão no mercado. Tem uma coisa que você tem falado depois da visita da China que me chama bastante atenção, que é o poder que o varejista tem na sua comunidade. E que muitas vezes o varejista ele tem um certo complexo de que, não, eu não sou tão grande quanto a Globo, eu não sou tão grande quanto talvez uma outra mídia, um jornal. Mas só que ele se esquece que naquela comunidade que ele está inserido, naquela cidade onde ele está inserido, ele tem mais poder de comunicação, de fala, de vendas, do que qualquer uma dessas grandes mídias. E que você voltou na China falando uma coisa que é super importante. O nível de confiança que é gerado com essas pessoas, isso vai além de qualquer outra coisa. Né? E que talvez o varejo que ele precisa começar a entender é que como as coisas estão evoluindo, elas precisam evoluir mais rápido indo para o digital.
também, porque a confiança ela é gerada na loja física, mas são as plataformas digitais que podem ampliar essa confiança e trabalhar essa audiência para poder gerar receita. Você vê essa transformação começando a acontecer? Você viu lá na China. Você vê essa conscientização, acho que primeiro é uma consciência, né? De que precisa gerar uma confiança daqui, e o varejo precisa entender que isso ele já tem e que agora ele pode expandir isso para o ambiente mais digital? São alguns pontos que a gente precisa somar aí, né? Analisar, são algumas variáveis. A primeira delas é que o nosso país é um país continental e que tudo que a gente faz de forma abrangente ou de forma mais alto nível, a gente não consegue captar as peculiaridades que existem nas diferentes regiões do Brasil. A mensagem que a gente manda para o Nordeste, ela não deveria ser igual à mensagem que a gente manda para o sul do nosso país ou para o Centro-Oeste, porque são realidades distintas em clima, são realidades distintas em cultura, em renda. Então, o primeiro ponto é esse. Ou seja, quanto mais regional é a atuação de um varejo, mais ele detém o conhecimento sobre aquele entorno que ele está trabalhando. Yves Lacoste já falava sobre isso. É preciso conhecer o espaço para ali combater, para ali vencer. Então, basicamente, quanto mais próximo eu estou dos clientes, mais capacidade eu tenho de compreender aquela realidade. As redes regionais ganham muito em cima disso. O segundo ponto é que nós temos uma sociedade que envelhece, uma sociedade que diminui o tamanho das famílias, mas essencialmente, mesmo pessoas que hoje não vivem sozinhas nos domicílios, ou seja, vivem com algum familiar, essas pessoas se sentem cada vez mais isoladas. E a gente tem discutido isso, né? Tem vários fóruns, né? A conectividade, a mobilidade e o entretenimento que a gente tem, né? A capacidade de explorar qualquer tipo de assunto usando o celular hoje, prende a atenção das pessoas. A gente volta de novo na audiência. Então, muitas vezes é muito comum a gente, visitando os restaurantes, visitando os locais públicos, você vê um casal sentado 30, 40 minutos, um na frente do outro, sem trocar uma palavra. E cada um ali focado naquele assunto específico que o seu celular está lhe apresentando ou que ele buscou. Então, a gente tem um país continental, que a gente precisa conhecer as peculiaridades regionais. Nós temos pessoas cada vez mais vivendo isoladas, por todo o contexto apresentado. A loja física, ela se configura cada vez mais como um centro de experimentação ou experiência e convivência. Ir para o supermercado cada vez mais se torna uma tarefa onde eu posso ver outras pessoas, eu posso interagir com essas pessoas e eu posso ter experiências lá dentro que me façam sentir vontade de voltar. Se nós olharmos a história dos shoppings brasileiros, já há algum tempo, ele não é mais um destino de compra, ele é um destino de entretenimento e lazer. E, obviamente, as pessoas estando lá, elas acabam comprando. E mesmo quando não compram ali fisicamente, aquelas lojas físicas que ali estão fortalecem as suas marcas para que esses clientes depois possam comprar os produtos online. Você disse uma coisa, Donoso, que é indiscutível. O varejo físico ele permanece e ele se fortalece, gerando uma boa experiência e uma boa convivência para os seus clientes, porque o resultado dessa equação é confiança. E num mundo tão volátil, né, que a gente é bombardeado todos os dias por notícias ou acontecimentos que fazem cada vez mais nós confiarmos menos no outro ou até mesmo no estado que a gente vive, essa percepção de confiança ela vai ser fundamental para as relações de consumo. A loja física ela tem essa capacidade, desde que ela se atente a esses dois pontos específicos, convivência e experiência. Perfeito, Gibotti. A gente vê uma evolução muito rápida acontecendo, né? As questões das IAs que, poxa, antes da pandemia nem se falava direito e agora
tá no dia a dia das pessoas, todo mundo assustado com a velocidade que as coisas estão avançando. Pessoas com receio até de perder empregos, a gente está vendo isso porque algumas coisas sendo automatizadas. E isso não vai desacelerar. Essa é a verdade. O mundo ele está mudando rápido e tudo está gerando muito medo nas pessoas em todas as questões. Essa parte da confiança ela é fundamental por causa disso. Eu vejo, por exemplo, pessoas próximas, minha mãe mesmo me manda, será que eu devo confiar nessa mensagem que eu recebi? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que essa multa que colocaram no meu carro é verdadeira? Agora até as questões dos vídeos de será que esse vídeo é verdadeiro? Será que isso é realmente o jornal que eu confio que está passando ou é uma coisa emulada? Então a confiança ela começa a ter um papel cada vez mais importante nas relações. Se o varejista conseguir fazer uma mudança com velocidade para ele trazer essa confiança da loja física para um ambiente digital, e aí você falou uma coisa importante, aplicativos. As pessoas estão com o celular na mão o tempo todo. Eu confiaria numa loja onde que eu compro todos os dias, que está do lado da minha casa, eu confio nela para poder fazer uma compra, porque se tiver algum problema eu posso ir até lá. Tem pessoas ali. Então, se naquele aplicativo começa a me oferecer mais coisas que eu possa comprar, outros produtos, de repente, a gente tem falado bastante até de venda de passagens de avião no aplicativo de um supermercado, por que não? Eu poder comprar um iPhone, comprar um telefone celular, não vende na loja, mas pode vender no aplicativo, porque existe a confiança. Como que você está vendo essa questão dos aplicativos? Está se falando muito de super apps. Como você está vendo a adoção disso para virar realmente uma plataforma para ampliar o resultado dos varejistas? Bom, a ciência ela tem diferentes formas de acontecer, diferentes nichos, né? E uma das formas bacanas de a gente poder reconhecer algum fenômeno é observando, né? Por meio a observação ela é fenomenal para dar os primeiros insights para depois a gente buscar respostas. Vamos começar a observar os trens, né, os metrôs, os ônibus, os restaurantes. As pessoas estão vidradas no celular. E o que está lá? Um aplicativo que elas escolheram. O aplicativo, indiscutivelmente, ele será, e já é, e será cada vez mais, um ponto de contato direto entre alguém que quer falar, que quer demonstrar, e alguém que quer receber um conteúdo. O grande ponto é que o app precisa ser relevante. E como você dá relevância para um app? Atendendo à expectativa que uma determinada sociedade, uma determinada população tem. Daí vem o crescimento super exagerado do TikTok. As pessoas têm necessidade de entretenimento. Daí vem o crescimento do WhatsApp. As pessoas têm necessidade de se comunicar de forma mais rápida, mais eficiente. Quando a gente vai para um app atrelado a um varejo que precisa se comunicar com o cliente, a gente tem que parar de tentar ficar vendendo só por meio do aplicativo. Esse aplicativo tem que gerar uma experiência. Ele tem que entregar conteúdo. E olha que interessante. A partir do momento que eu conheço essa pessoa, que eu tenho dados que descrevem o seu comportamento, que eu sei o que elas estão buscando, eu posso entregar conteúdos extremamente personalizados e relevantes para essa pessoa. A gente cai num conceito super antigo aqui, que é o conceito da moeda social. Então, a gente poder entregar moeda social para as pessoas é o primeiro passo para a gente ter um super app verdadeiramente desejado e acessado pelas pessoas. Segundo, nós temos que entregar conveniência. É ali que as pessoas têm que ter acesso ao saldo da sua conta, dentro de um cartão daquele varejo. É ali que a pessoa vai poder interagir com as ofertas que esse varejo tem. É ali que a pessoa vai poder, no caso de um varejo alimentar, determinar quais são os ingredientes ou os produtos que ela tem que comprar para fazer um churrasco no final de semana ou uma receita qualquer. Então, o aplicativo ele tem que ser útil, né? Entregando oportunidades que as pessoas verdadeiramente valorizem. E depois,
ele entrega uma venda. O ChatGPT e a evolução dessas inteligências artificiais generativas, ela vai mudar a forma que a gente consome. Porque hoje a gente tem uma necessidade. Eu preciso comprar um creme para passar no meu rosto. Eu entro em qualquer plataforma e coloco creme para rosto. E vem lá dezenas, centenas de ofertas. A grande sacada é que muitas vezes eu não tenho o conhecimento suficiente para escolher qual é o melhor para mim. Então, a curadoria ou o direcionamento do melhor produto vai ser a nova forma de comprar. Então, eu imagino eu entrando numa dessas inteligências artificiais dizendo assim, olha, eu estou com a pele muito seca, o clima esfriou, eu estou começando o inverno, e minha pele ela fica meio avermelhada, um pouco descascada. Qual o melhor produto para eu usar? Então, primeiro, vem um contexto. Fala, olha, considerando que estamos no inverno, sua pele tem características, eu te aconselho usar tal creme. E logo abaixo, um botãozinho, comprar. Nós não podemos esquecer que nós, humanos, precisamos economizar energia. A inteligência artificial, ela gasta energia, e aqui eu estou falando de energia elétrica, né? A gente está vendo a discussão dos data centers, um consumo exorbitante de energia, para poder dar essas respostas. Então, cada vez mais, a compra guiada por uma ferramenta de IA, por um agente de IA, vai ser o futuro próximo do consumo. Eu não mais terei que escolher o produto que eu vou comprar. Eu passarei a minha necessidade e a IA me oferecerá a melhor oferta. E as pessoas começaram a descobrir que você pode usar a IA em um estágio ou em 2 estágios. Um exemplo bem simples. Imagine que você chega para a IA e fala assim, IA, analisa esse contrato para mim e coloca lá um contrato de locação de imóvel. Ele vai te dar uma boa resposta. Isso é um estágio. A mesma consulta pode ser feita em 2 estágios. IA, quais são as cláusulas que criam um excelente contrato de locação? Ele coloca. E aí você faz a segunda pergunta. Considerando estas cláusulas, avalie esse contrato para mim. Essa avaliação, ela se torna muito mais precisa. Então, cada vez mais as pessoas elas vão... Porque nós temos... todos nós temos conhecimento ou ciência da nossa necessidade. Um creme para melhorar a condição da minha pele. Mas eu não sei qual creme. Então, a gente sabe qual é a necessidade, mas a gente não sabe qual é a solução. Então, a IA vem desenvolver esse papel. Trazer uma solução, uma curadoria e já como oferta direcionada de produto. Eu concordo totalmente com o que você está falando. As pessoas elas precisam ter cada vez mais serviço, né? E o varejo ele evoluiu através do serviço, né? De você encontrar um local que tenha os produtos de uma maneira adequada para você poder comprar, hortifrutis frescos, carne fresca, já embalada, tudo isso é serviço. E o serviço agora ele começa a entrar no mundo digital também, da maneira como você está falando. E aí a gente começa a ter algo que acho que os varejistas estão começando a perceber também, que é uma nova concorrência. Que você mesmo fala nas suas palestras, a tal da concorrência digital. Ou seja, eu tenho um concorrente que está brigando comigo com serviços na loja física, mas agora eu tenho também concorrentes, talvez novos concorrentes que eu nem estava percebendo, que estão brigando comigo no digital. Porque são camadas de serviço diferentes, como você mesmo falou muito bem. Como que você vê essa questão das plataformas? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Porque aplicativos, todo mundo tem espaço limitado. Hoje nem tanto mais espaço de memória, porque está ficando cada vez mais barato o celular para aumentar a memória. Mas espaço de tempo. Não adianta eu ter 400 aplicativos instalados, eu só vou usar 10, né? Então eu vou ter alguns aplicativos de compra. E aí eu vou ter o aplicativo do supermercado, mas eu vou ter também talvez um Mercado Livre, talvez eu vou ter um iFood, talvez eu vou ter
Pop TikTok fazendo venda, eu vou ter um Shopee, eu tenho vários aplicativos que podem estar vendendo os mesmos produtos para mim e me entregando talvez até com uma qualidade e uma velocidade muito próxima. A gente vê isso nas farmácias acontecendo, né? Farmácias entregando em compras online mais rápido na sua casa do que às vezes seria o tempo de você se deslocar até uma farmácia. E isso está começando a chegar também para o varejo alimentar. Como você está vendo esse movimento? As plataformas são hoje os principais concorrentes do varejo físico. Há algum tempo eu tenho feito uma observação, por meio dos dados que hoje nós recebemos, do crescimento das vendas online. E o que a gente percebe é um crescimento muito maior nas plataformas multiprodutos do que as plataformas próprias, né, de um determinado varejista. E tem um porquê. Né? As pessoas hoje gastam dinheiro para economizar tempo. As plataformas elas dão conveniência, elas dão conforto. Comprar por meio de uma plataforma é mais rápido e mais fácil do que comprar num aplicativo específico. Sem contar que o que nós não podemos esquecer é que as plataformas elas são, na verdade, grandes empresas com excelência em logística e agora meios de pagamento, financeiras. Dificilmente um varejo físico consegue alcançar a mesma eficiência que qualquer uma dessas empresas na logística, entregando com a mesma eficiência, com a mesma velocidade. E, obviamente, a gente sabe que os custos de se manter uma loja física são maiores do que os custos de se manter dark stores ou CDs. Dessa forma, com uma margem muito parecida ou até melhor, as plataformas conseguem entregar para os clientes um preço menor do que o preço da gôndola. Então, olha que interessante. A plataforma ela une conveniência, conforto e, muitas vezes, uma oferta, e aqui falando em preço, mais atrativa que uma loja física. Como a loja física combate isso? Primeiro, se tornando um hub de experiência e convivência. Segundo, se transformando numa plataforma. A audiência permite isso. A audiência dá para o varejo físico a capacidade de se tornar uma plataforma tão eficiente quanto ou melhor que as plataformas globais. Porque por mais que o varejo físico não tenha dezenas de bilhões de reais para investir, como a gente tem visto agora nos últimos anos aqui no Brasil, as grandes plataformas fazendo, eles conhecem a regionalidade. Esse é o ponto. E eles têm uma capacidade. Capacidade não significa que tem atuação, mas eles têm uma capacidade de adaptação, de adaptabilidade, como eu disse, muito maior. Exatamente por serem menores. Né? É um pouco da história de Davi e Golias. Né? O grande, o gigante, ele tem força. O menor, ele pode ter mais inteligência. Principalmente se ele conhece a realidade do seu entorno, dos seus clientes, usando dados. A gente vê um movimento, é legal a gente olhar lá para fora, porque a gente tem uma oportunidade no Brasil de ver um pouco do futuro acontecendo, né? Lá fora nos Estados Unidos, na China, a gente viu o Walmart fazendo um movimento muito interessante disso aí que você está falando. O Walmart não está preocupado em ter a mesma logística que a Amazon, por exemplo, para entregar um produto a milhas e milhas distante dos seus centros de distribuição, das suas lojas. Mas ele está muito atento a ser o mais rápido a entregar na área de influência 1. Então, se você compra e você mora 2 km da minha loja, eu te entrego em 20 minutos. Essa é uma logística que eu consigo fazer. Eu não preciso entregar 10 km, mas você que mora do lado da minha loja, você é meu público. A gente sabe que a área de influência primária corresponde ao quê? 65% da renda de uma loja. Então, você ter essa passagem, entender, não, você não vai virar o Mercado Livre, mas você vai ser o mais eficiente dentro das suas áreas de influência, na regionalidade que você está falando. Essa fala é perfeita. E quando a gente fala de plataforma, você tem trazido uma fala que eu acho muito interessante, que eu queria escutar um pouquinho disso, que é sobre gôndola estendida.
Ou seja, de eu poder ampliar a quantidade de produtos que eu estou oferecendo a esse varejista. Como é que isso funciona? A gente parte do princípio de pessoas e dados, né? A equação, a resultante dessa equação é audiência. E, basicamente, o varejista aproveitando essa audiência para que ele consiga ampliar de forma significativa o seu resultado operacional. Então, basicamente, eu pego um ativo que hoje é do varejista, que ele já investiu dezenas de anos, muito dinheiro para ter audiência, e eu passo a ofertar para essa audiência 200, 250 mil novos SKUs, e o varejista ele passa, obviamente, como um vendedor desses SKUs, a receber por essa venda. Então, em pouco tempo, nós veremos aqui no nosso país, principalmente os clientes da Rock Incantec, podendo vender produtos que ele nunca sonhou vender. Ele vai poder receber por essa venda e ele não terá que se preocupar com a operação, que é extremamente complexa. Só quem é do varejo, só quem está lá no chão de loja, consegue compreender a complexidade que é você todos os dias, às 7, às 8 da manhã, abrir as portas de uma loja, de um supermercado, de uma farmácia e fechar às 10 da noite. Isso 7 dias por semana. A grande sacada do que nós estamos chamando de gôndola estendida é potencializar esse ouro moderno, essa audiência do varejista, transformando o varejista num hub e podendo ampliar significativamente sua receita por meio da venda de produtos e serviços que hoje não estão disponibilizados na sua gôndola física. E olha que interessante, Donoso. A gente tem aqui aquele ditado, né, de nós atingirmos 2 alvos com a mesma flecha. Primeiro, é receita na veia. E segundo, você começa a competir de igual para igual com as grandes plataformas. Nós não podemos esquecer, hoje as grandes plataformas estão entrando no varejo alimentar para poder aumentar a audiência. O varejo alimentar já detém essa audiência. Tem que potencializá-la. Perfeito, Gibotti. Bom, estamos chegando no final aqui da nossa conversa. Foi, riquíssimo, tanta coisa que a gente conversou. Mas eu queria escutar de você um último ponto aqui para a gente poder fechar, que é a tua visão de futuro. Acho que é importante a tua visão como rock, tua visão também como empresário, pessoa que está participando de tudo isso. Aonde você se vê indo, aonde você vê, inclusive, a Rock indo junto? Donoso, essa é uma pergunta excelente, né? É público, né? Nós fizemos a realização recente, né, da nossa empresa mãe lá, a Binex, e muitas vezes as pessoas falam: pô, Gibotti, que bacana, tá no ano sabático. Pô, Gibotti, agora você vai ficar tocando guitarra. O que é bacana, eu me recordo, quando eu terminei o doutorado, eu estudava sempre a partir das 11 da noite, eu trabalhava 3 períodos, né? Quando eu fazia doutorado, eu trabalhava durante o dia, dava aula à noite, e eu chegava em casa às 11, eu ficava até umas 3h30 da manhã estudando, dormia muito pouco, 6 horas da manhã, 6h15 eu acordava, porque eu entrava às 7 no meu primeiro trabalho. E assim que eu defendi minha tese de doutorado, isso em 2006, eu continuei estudando nesse ritmo. E aí a Denise, né, que é minha esposa, ela me perguntou, falou: Fernando, você não vai parar de estudar? E eu disse para ela que a melhor coisa era estudar sem ter que fazer prova. O bacana quando você faz um evento de realização, como a gente fez, é que você passa a entender se realmente você gosta do que você está fazendo, né? Eu digo sempre que tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao varejo, aos varejistas, né? Os nossos clientes que acreditaram na gente lá atrás, que de uma empresa muito pequena, um sonho muito grande, algo que ninguém falava, confiaram na gente, começando lá pelo Alfredo Antunes, né? O Júnior, depois os filhos, Rodolfo, Guguinha, passando por vários outros. Mas hoje eu tenho consciência plena de que eu realmente gosto
e realmente tenho como um propósito de vida ajudar o varejo a melhorar a sua eficiência, a continuar relevante no mercado tão competitivo. E eu não tenho dúvida que o fortalecimento do varejo regional, do varejo físico, é um antídoto para nós evitarmos grandes problemas sociais e econômicos no futuro, não só do nosso país, mas do mundo. Então, pessoalmente, eu sigo muito firme nesse propósito, não vou abandoná-lo, né? Sou muito jovem ainda, faço 50 anos no final desse mês. Acredito que eu tenho muita energia ainda para poder continuar trabalhando naquilo que realmente faz sentido para a minha vida. E fazer isso dentro da Rock é um privilégio. Eu me recordo quando nós começamos lá atrás, eu, você, o Thiago, Sasso, Evandro, André, Fabiana. Poderia citar aqui pelo menos 30, 40 nomes de pessoas que foram extremamente relevantes ao longo da nossa vida. Quando eu olho hoje a estrutura que nós temos na Rock, né, a vinda de novas pessoas fenomenais, pessoas que conhecem amplamente o mercado de varejo, de tecnologia, de meios de pagamento, ver a energia com que essas pessoas estão trabalhando e, mais legal, com o mesmo propósito que eu sempre tive na minha vida. Fazer então isso dentro da Rock para mim é um privilégio, é uma honra, e eu tenho certeza que a Rock vai ajudar o varejo brasileiro a se redesenhar, a se redescobrir, e a Rock ajudará esse varejo se tornar cada vez mais forte, mais relevante e honrar o que muitos varejistas receberam dos seus pais, dos seus avós e que eles desejam deixar para os seus filhos. Uma das coisas que me fascina no varejo é que essas empresas, elas não foram criadas para as pessoas ganharem dinheiro. Elas foram criadas por um propósito de vida dos seus fundadores há décadas atrás. E que os filhos hoje trabalham de sol a sol, trabalham de forma árdua, com risco, com um monte de entraves que a própria legislação traz, né, tributárias, trabalhistas, toda essa transformação de consumo, e os caras estão ali fortes, resilientes, né? E o mais gostoso, quando eles olham para frente, eles estão preparando seus filhos. E aqui eu não estou dizendo filhos de 20 anos de idade. Eu vejo muito varejista pegando seus filhos de 8, 10, 12 anos de idade e levando para a loja para que aquele menino, aquela menina comecem a ter amor por aquilo. Então eu vejo que o varejista ele tem uma grande história de amor com os negócios que suas famílias criaram, com as pessoas que eles atendem e com as pessoas que trabalham nesses varejos. A Rock vai poder ajudar nisso, Donoso. Isso me dá muito orgulho. Eu estou muito feliz e satisfeito. E daqui a alguns anos eu quero poder contar essa história, né, com os novos sócios, com os novos colaboradores e com os novos sonhadores que se juntaram à Binex, né? Aqui eu como porta-voz da antiga Binex, juntos a gente poder contar uma nova história do varejo, onde a Rock foi protagonista. Maravilha, Gibotti. Bom, só tenho a agradecer. Obrigado pelo seu tempo. E queria agradecer também você que nos escutou, que pôde compartilhar com a gente esse conhecimento. E faço um convite. Se quiser continuar ouvindo sobre como o conhecimento do cliente pode aproximar as relações, trazer uma humanização para o varejo e ampliar os resultados, continue seguindo a Rock Encantec. Muito obrigado, Donoso, pela oportunidade. E para quem está nos ouvindo, eu quero deixar um último recado. Nós estamos aqui para servir. Servir os nossos clientes a encontrarem as melhores conexões para potencializar os seus resultados. Obrigado.